O Zubeldia não é mais treinador do São Paulo e olha na imprensa, isso tá dando o que falar, hein? A gente vê o Fortaleza, uma diretoria que tem convicção e um treinador que tem culhão. No São Paulo, uma diretoria que parece que não tem convicção e um treinador que é pipoqueiro. Por quê? Se o Muricy foi eliminado pela Penapolense, vai começar a fazer a lista aqui. Não conseguiu vencer a Inter de Limeira, rebaixada que não venceu ninguém. Quem tem que mandar embora é vocês que contrataram, seus incompetentes, tá? Você vai ver no vídeo de hoje o que estão falando do Zubeldia, o Babi da Independente detonando a diretoria do São Paulo, o Cicinho chamando o treinador de pipoqueiro, quem vem pro lugar do Zubeldia e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ó, quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue acompanhar ligas, clubes e o desempenho de jogadores, acompanhando ali quantos passes, dribles, chutes certos cada jogador faz, o mapa de calor dele em campo, porque o SofaScore é uma ferramenta de futebol profissional, utilizado por scouts de vários clubes do mundo inteiro, e você pode ter de graça no seu celular. Só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fazer o download do SofaScore direto da loja do seu telefone. Baixa agora, você vai curtir demais e é de graça, beleza? Cara, depois da derrota do São Paulo pro Vasco, uma derrota acachapante, nem preciso te falar que a pressão tava imensa. A torcida perdeu a paciência com o Zubeldia e os jogadores e olha, o presidente da Independente detonou a diretoria. Eles não podem estar nesses cargos aí, tá? Eles querem ser tudo presidente, eles acham que vocês são donos do São Paulo Futebol Clube, né? Estão de brincadeira, cara, tá bom? E outra, ô Júlio Casares, o Zubeldia, não é a torcida que tem que xingar, não é a torcida que tem que derrubar ele. Quem tem que mandar embora é vocês que contrataram, seus incompetentes, tá? Não vem jogar o B.O. pra nós não, tá, seus incompetentes? Vocês têm que contratar. Eu avisei que 2025 seria o ano mais difícil da história. Vamos jogar agora a responsabilidade pra molecada? Vamos xingar a molecada? Vamos começar a embaçar no time aí agora? Eu avisei todos vocês, se não contratar, nós vai pra Série B, certo? Diante dessa situação, a diretoria não teve outra opção, a não ser, claro, entrar em acordo com o Zubeldia, que de acordo com informações, pediu pra sair do São Paulo. Quando eu pedi, ele não caiu. Quando eu não queria que ele caísse, ele caiu. Ele pediu pra sair. Assim, na verdade, nós estamos precisando fazer um churrasco, eu e a diretoria do São Paulo, né? Até mesmo o Zubeldia. Eu acho assim, o Zubeldia, na verdade, ele acabou ficando refém daquilo que ele falou de Libertadores, né? Entregou tudo na Libertadores, ou um pouco a mais, e no Campeonato Brasileiro ficou devendo. Então, retira aquilo que eu falei no início da questão do pipoqueiro. Porque se ele tivesse pedido para sair, eu ia achar muito estranho. Até porque nós estamos falando de um clube grande como o São Paulo, o cenário, né, sul-americano, o futebol brasileiro é perfeito, né, para que aqui os sul-americanos possam se mostrar, digamos assim, né, os treinadores, e pedir para sair, abrir mão de uma multa rescisória, então também não acreditava. Então, se foi em comum acordo, a diretoria acaba optando que isso é melhor para o momento, vê que o Zubeldia não tem mais como tirar algo desses jogadores, e a responsabilidade agora passa para os jogadores. E se precisar de um nome novo, eu já tenho um nome novo na manga. E posso estar compartilhando com vocês aí. Lá na ESPN chegou a gerar um bate-boca gigantesco com o Rodrigo Bueno também detonando o Zubeldia, cara. Tinha o Morumbi com 50 mil pessoas pra apoiá-lo. Assim como o Crespo ganhou um Paulista numa época de pandemia, contra o Palmeiras do Abel. Pega o Palmeiras do Abel, sofria contra o São Paulo do Crespo, do Dorival, do Rogério. Desde que o Zubeldia assumiu, o São Paulo não ganha do Palmeiras.
E aí vem com desculpinha de que só a arbitragem Ganhou 3 jogos fora de casa da Libertadores, quase eliminou o Botafogo ano passado. Titular, com o Lucas, com o Oscar, o São Paulo não ganhou do Velo Clube, tomou 3 gols. A maior partida da história do Velo Clube no futebol foi nesse Campeonato Paulista, 3-3 com o São Paulo. O São Paulo do Zubeldia, com um jogador a mais, a maior parte do tempo, não conseguiu vencer a Inter de Limeira, rebaixada que não venceu ninguém. E o São Paulo tinha Lucas, tinha Oscar, tinha Caleri, tinha Luciano. Então essa muleta de que, não joga, não tem Pablo Maia. O Pablo Maia voltou, piorou. Os jogadores do São Paulo estão definhando. Eu acho que ele já ajudou com o departamento médico de São Paulo cheio, já foi um planejamento errado na temporada em vários aspectos. O Oscar não tinha que ter jogado contra o Náutico num gramado pesado o tempo inteiro. Mas vai concluindo que ele tem que trocar com você. Então, peraí, que aí eu vou ter que falar muito tempo. O que eu quero dizer, o São Paulo, se ficar com o Zubeldia, o São Paulo vai cair para a segunda divisão. O que foi? Pela primeira vez na história, São Paulo vai cair se continuar com o Zubeldia. E ele já tá arrumando uma desculpinha, agora o foco é o brasileiro. Ele ficou em segundo lugar na fase de classificação da Libertadores porque o grupo do São Paulo era uma baba. Se o São Paulo estivesse no grupo do Bahia e do Inter, São Paulo não se classificava. São Paulo, aliás, contra o Atlético Nacional de Medellín, jogo de volta... Você acha que o São Paulo teria sofrido contra o Tátira? O Zubeldia não pode nem treinar porque ele tá suspenso. O Tátira era forte? Então é o seguinte, se o São Paulo tivesse em outro grupo, não classificava. Tem que ouvir o Cicinho, no Jogo Aberto, também chamou ele de pipoqueiro. Do programa. E assim, a gente vê o Fortaleza, uma diretoria que tem convicção e um treinador que tem culhão. No São Paulo, uma diretoria que parece que não tem convicção e um treinador que é pipoqueiro. Porque se pediu pra sair, nós estamos falando. Quer dizer que o Zubeldia não tem esse negócio aí que você falou. Não, assim, pipocou, porque qual outro cenário que vai favorecer ele a demonstrar o futebol no futebol? Mas é chato você ficar sendo fritado o tempo inteiro, né? Não, eu vejo muito mais como uma mas você quer ser treinador, quer mamata? Mamão com açúcar? Eu também quero. O cara reconheceu. Eu quero ser treinador também. Não, ele ficou refém da palavra dele, porque ele falou o quê? Que ia ser campeão da Libertadores. Não vai não, Zubeldia. Não vai, já foi. Vai não. Isso daí, sabe o que é? É aquela questão do Boca lá, ou às vezes... O Boca Juniors já tem uma seleção aí. Chegou, você abrir mão do dinheiro, você sair do cenário brasileiro aqui, tem coisas por trás. Agora o Arnaldo, lá no UOL, ele falou um pouquinho sobre essa saída do Zubeldia, os motivos, por que ele saiu e também já esclareceu sobre o Hernan Crespo, que é o provável novo treinador do São Paulo. Após o jogo de quinta-feira, suspense. aquele desastre contra o Vasco. Por que desastre? O Vasco é o Vasco. Sim, mas a atuação do São Paulo foi um desastre. E uma atuação do time que deixou o técnico até pela primeira vez baqueado, literalmente, dava para ver na beira do campo da coletiva. Ele pediu demissão, ofereceu o cara. Pediu demissão? E a questão, isso vem desde quinta-feira. Nós estamos na segunda, né? Sim. Só que as coisas no São Paulo, com essa direção, acontecem dessa forma. Quatro paredes. O Zubeldia, de certa forma, ele, com essa atitude, ele facilitou um pouco resolveu o problema. A tarefa. Por quê? A direção do São Paulo, primeiro, não tem envergadura moral para demiti-lo. Segundo, não tem dinheiro para demiti-lo. Terceiro, tem poucas opções para substituí-lo. E de lá para cá, essa situação toda, hoje, depois, passado o final de semana, conversas para lá, conversas para cá, a grande probabilidade é que o Hernan Crespo volte a dirigir o São Paulo. Que é um belo técnico. Onde está o Crespo? Ele está sem clube, né? Ele está disponível. O último trabalho dele foi no Catar, ele saiu ano passado, ganhou a Champions Asiática. Ele talvez estivesse aí no Mundial, aí, entendeu? Entendeu? Mas, vamos lá. Para contratar, trazer de volta o Crespo, primeiro, essa direção do São Paulo tem que resolver com o Crespo pendências. Por quê? Quando demitiu, é evidente, né? Quando demitiu, é evidente. O primeiro técnico dessa gestão foi o Crespo, no lugar do Diniz. Quanto tempo atrás do Crespo foi técnico? 2021 ele foi técnico. 4 anos atrás. O Crespo foi demitido por essa turma aí. Exato. Com o detalhe, né? Ele dirige o time até o início do retorno da torcida aos campos pós-pandemia. Ele não chegou a dirigir o São Paulo com torcida, né? E aí, quando demite o Crespo para trazer o Rogério Ceni,
acerta o São Paulo o pagamento da multa do Crespo. E não paga. E paga as 2 primeiras parcelas. Depois Claro, a gente vê. isso. Depois a gente vê. O caso foi até a FIFA. O empresário do Crespo foi a FIFA. Então, nomes no mercado não tinha. Eu acho que a tentativa com o Crespo, a possível volta do Crespo, é uma tentativa de reconectar a torcida. Pagar o atrasado e vamos ver o que acontece. Não, pagar o atrasado e reconectar a torcida. Porque, de fato, a torcida estava dividida com o Zubeldia, bastante divisão. E o Crespo saiu numa boa? Junto à torcida? Sim. Né? Professor Crespo. Mas também porque não tinha torcida, né? Diga não, era a professor. volta Mas da redes torcida. sociais, essa coisa de Não, hoje em redes dia. sociais tinha muita gente já descendo o pau nele. Então, mas quando assim, ele né, tava no Tirone, São Paulo. tem uma ocasião simbólica. O primeiro jogo do Rogério Ceni com torcida, a torcida grita Crespo e não grita Rogério Ceni. Porque a torcida do São Paulo entendeu foi uma justiça. O cara ganhou lá o Paulista em cima do Palmeiras do Abel, que era, né, tirou o time da fila à época. Então ele é pelo torcedor ele é bem quisto, Tá. né? Agora pelos jogadores não é que ele não Mas seja não bem mudava quisto. o jogador, o elenco não mudou muito? Bastante, tem poucos remanescentes, né? Tem o Luciano, tem um ou outro o só. Luan, que aliás, era titular do Crespo lá atrás. São poucos. Mas o que eu digo é o seguinte, o Zubeldia não está saindo pela falta de relação. Eu acho difícil um técnico do São Paulo ter a relação que o Zubeldia tem com os jogadores dele, né? Então, embora o Crespo seja Os um cara de jogadores fácil gostam dele, né? e é um outro tipo de postura. de argentino. argentino, É um mais argentino mais aristocrata. visceral. E o Crespo é Pé de gravata. Sim, estabelece distância. Não que o Crespo como jogador não fosse visceral, né? Ele era um jogador, mas como técnico ele é mais europeu do que a formação mais europeia do que a Argentina. Mas e aí, torcedor, você acha que a culpa, o problema era tudo do Zubeldia? Qual é a sua opinião? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein?